Demais, eu acompanho o Avancini há muito tempo e gosto, porque não só pela história do Avancini como atleta, mas o que ele transmite pra gente, pra vida. E aquele podcast foi marcante que ele falou coisa pra você que ele não costuma, não tinha falado em lugar nenhum, não era? Olá, galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. Eu sou o Carlos Jotondo, vulgo mineiro, ou como alguns já falaram aqui, um mineiro meio falsificado, mas sim, ainda sou mineiro. E hoje, galera, hoje eu não tô sozinho não, hoje tem convidado, tem mais de um convidado aqui, vocês já estão vendo o grande Mauro aqui do meu lado, como sempre. Obrigado, Mauro, pela presença. Boa noite, mineiro, tudo bem? Pô, já deve ter feito uns 10 só esse ano aqui, né, cara? Não chega isso tudo não, mas tá caminhando. Que maneiro. Mas sempre bom estar aqui contigo novamente. Bom demais, né, cara? Bom Hoje demais. vai ser maneiro. O papo hoje tá bem... Não, e segunda live seguida, né? Ontem a gente terminou aqui tarde, cara, o papo rendeu. E agora a gente começando mais uma live, galera. Pô, obrigado pela audiência de vocês. E apresentar aqui o Wildon, que tá com a gente hoje, do Pedalando Junto. Rapaz, você sabe que eu cometi uma gafe, Wildon? Eu botei ali na propaganda do... Acho que você reparou, né? Na propaganda do Instagram, botei Pedalando Juntos. Não, deixei Pedalando Juntos, Eu posso te falar a verdade? Eu vi... Logo depois que eu postei, eu falei assim, cara, é só um Szinho, né? Não tem problema não. Mas eu corrigi no thumbnail do YouTube, tá? Então tá corrigido lá. Galera, o Wildon do Pedalando Junto, obrigado pela presença, veio cair aqui na nossa cidade, né, cara? E aí eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade pra gente trocar um papo aqui e conversar sobre bike, que é o que a gente mais gosta de fazer. Aí se você quiser se apresentar um pouco pra galera, fica à vontade, tua câmera é aquela dali. Primeiro, obrigado pelo convite, reencontrá-lo. A gente esteve há pouco tempo lá naquele evento com a Avancini, né? Com certeza. E obrigado pelo convite, mas o Mauro também, um amigo que a gente fez pela bike, descobrimos que tínhamos outra afinidade. Outras conexões. Mas antes eu quero parabenizar, cara. Eu gosto demais do podcast. Parabéns pelo podcast. O Mauro sempre presente aqui no podcast também. Que não só pelo conteúdo, mas a forma que vocês fazem o conteúdo. E para mim é uma honra tremenda, porque o podcast que vocês tiraram... Eu tô no podcast onde vocês tiraram coisa que a Avancini não falou lugar nenhum. É verdade, sentar na né? cadeira que a Avancini tá, isso é massa demais. Rapidinho, o que aconteceu, Virginia? Fala pra mim. Travou a câmera principal? Tá bom, não tem problema não. Acontece. Rapaz, a gente tá... Eu aproveitei a tua vinda aqui para a gente fazer um teste com a câmera nova. A gente estava usando o sistema transmissão via HDMI das câmeras. Hoje chegou um equipamento novo, eu resolvi fazer a transmissão toda via cabo de rede. Então essa câmera principal aqui, ela tá dando uma engasgada, ela já tá travada, mas ela daqui a pouco ela volta. Mas também se não voltar não tem problema não, que as principais são as nossas aqui. Ô Hildo, você curtiu aquele podcast do Avancini, né, cara? Demais. Maneiro, eu né, acompanho o Avancini há muito tempo e gosto, porque não só pela história do Avancini como atleta, mas o que ele transmite pra gente, pra vida. E aquele podcast foi marcante que ele falou coisa pra você que ele não tinha falado em lugar nenhum, não era? Uhum. E coisa que a gente aprende muito, leva pra vida. É o que eu sempre falo pra Avancini, pô, cara, você fala algo, até perguntei sobre as palestras dele que tá dando agora, que vai além do esporte, o quanto que ele ensina pra todo mundo. Fiz questão de apresentar a Avancini, de falar muito pro meu filho, falar, Avancini, você fala coisas que é pra formação de vida. É a importância de um atleta que é ídolo. Eu acho que ele... performance, né, cara? Eu acho que ele tem um objetivo muito claro, né? Que não é somente o esporte, né? Ele quer deixar um legado, né? Eu acho que essa questão de querer deixar o legado é que faz com que ele consiga transmitir essa mensagem que ele transmite para todo mundo, e você tá aqui falando sobre isso. Né? Pô, e não sei se vocês perceberam, mas quando você conversa com a Avancini, e eu tô falando aqui, mesmo em off, ou seja, não é questão de ter uma câmera na frente, não é isso. Porque às vezes as pessoas podem achar assim, não, tem uma câmera filmando, o cara ele é daquele jeito na frente da câmera, mas não, cara. Você conversa com ele, você vê que ele tem, que é uma pessoa culta, que é uma pessoa que tem uma visão muito interessante da vida e de todos os acontecimentos da vida, não só das coisas boas, mas dos projetos que ele tem, das dificuldades que ele enfrentou. E aí quando ele sentou aqui, cara, foi assim, pra mim foi uma... Eu curti muito, eu ia falar assim, pra mim foi a melhor entrevista. Pra mim foi a entrevista da pessoa mais importante que eu tive. Mas eu curti muito também a do Ulan. Não sei se vocês assistiram a do Ulan Galinski, cara. Rapaz, eu não assisti não, né? Eu participei dela, né, cara? Viajei.
Mas é porque o Wildo não participou, pô. Tá vendo? Por isso que é bacana o podcast Não, mineiro, né, cara? É muito descontraído, né? Cara, sabe qual é o melhor? Eu juro pra você. Eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Tem dia que eu saio daqui e fico assim, aonde eu estacionei o carro? Eu esqueço, cara, eu esqueço. O Mauro tá sempre aqui também, não tem como eu lembrar, cara. Sem brincadeira, deve ter mais de 10 episódios que você participou já. É, cara, é muito, muito legal O o que cara tu tá achou aqui. do episódio do Lan? Se for que Cara, não primeiro, assistiu. pra mim, Você assistiu ao vivo? exatamente, porque pra mim, cara, foi muito especial, né? Porque o do Alex também foi muito bom, mas o do Lan marcou demais porque foi presencial, né, cara? Foi. Ele tava aqui com a gente, ele demonstrou uma maturidade muito grande, cara, muito grande. Ele sabe onde é que ele quer chegar, ele conhece a história, ele se dedica, ele tem um propósito muito forte. Então, Cara, gostei muito. vocês repararam uma coisa? Você olha pro Lan, eu fico reparando certos detalhes. Cara, o olho dele brilha quando ele fala. E o Lances fala do propósito, isso é realmente incrível, porque você conversa com o Lan, ele sabe que ele não tem que ser um segundo Avancini, ele não tem que ser um segundo ídolo, ele sabe que ele tem que construir a história dele, e é uma pessoa que faz com muita consciência, com muita intencionalidade e com muita humildade, cara. É um cara muito humilde, muito aberto, muito acessível. Eu sou fã dele. Cara, como eu falei, eu tô indo para Araxá amanhã, se tudo der certo eu vou. Nós vamos fazer uma loucura aí de viajar de madrugada para chegar lá no sábado. Cara, eu vou, porque eu faço maior questão de dar um abraço nele, no Alex também, cara, que a gente conversou, que é um outro camarada sensacional, o Alex Malacarne. O Gustavo Xavier ainda não tive a oportunidade de entrevistá-lo. Então, ainda brinquei contigo na semana passada, Pois né? é. Pra poder fazer a tríade. Só tá faltando o Gustavo, né, Hildo? Gustavo. Porque já teve o Alex, Ele já topou. teve o Lan, aí o Gustavo, se tu não me convidar, eu vou invadir. Não, então, tá convidado já. Já se convidou, né? Fazer o quê? O Gustavo, eu falei com ele lá em Mariana. E ele falou que topava. Eu mandei mensagem para ele no Instagram. Eu não sei, Instagram é complicado, às vezes não chega mensagem, vai pro spam. E, bom, vou tentar reforçar o convite agora com ele lá em Araxá. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas o dele provavelmente vai ser remoto, né, cara? Não vai ser presencial. Quem tá para voltar aqui presencialmente é o Vinícius Rangel, que tinha prometido. O Vini. Ele vamos tentar de novo. E o Avancini também meio que deu a entender que voltaria aqui, né? Vamos ver. Agora como profissional novamente, né? Quando ele veio não era profissional. Tem mais ele histórias estava pra aposentado, contar, né, agora cara? como desaposentado. Desaposentado. Rapaz, ele falou aqui na minha frente que ele não voltava. Mas a minha pergunta não foi sobre ele voltar profissional. Então aí também eu vou puxar a sardinha pro lado dele. Eu perguntei se ele... Eu não imaginava que ele ia voltar profissional. Eu acho que imaginei ninguém. o seguinte, falei, pô, Avancini, agora que você está aposentado, você pretende fazer umas provas amadoras? Tipo a categoria Master e tal. Então a pergunta foi nesse sentido. Ele falou, pô, não tem nem sentido eu fazer uma prova dessa e tal, enfim. Mas ele falou que não voltaria. Ele falou assim, pô, só de lembrar toda aquela rotina do profissional, ele deu a entender que dava uma desanimada. Mas, cara, aquele dia foi muito maneiro, porque terminou o podcast, cara, o Paolo veio aqui pagar a Coca-Cola que o Avancini cobrou dele. Aí a gente foi no banheiro, quando a gente abriu a porta aqui, tava o Paolo com a Coca-Cola 2 litros. E foi bem bacana, cara. A gente se divertiu muito. Mas agora, a gente veio falar do Hildon. Então, mas só para poder fechar esse assunto aí que a gente entrou no Gustavo, no Alex e no Lan, não sei se vocês concordam comigo, para fechar realmente o assunto e a gente entrar aí no podcast, que é o motivo de hoje. O que eu acho que me impressiona demais nos três é a alegria que eles têm, que transmitem pra gente quando eles estão pedalando, quando eles estão competindo, quando eles estão treinando e quando eles estão passando pra gente as mensagens. Isso pra mim marca demais. Eu fico até arrepiado e eu, cara, tenho idade pra ser pai dos caras. Falar em então isso então, cara, eu com 60 anos, cara, todos os três têm idade pra ser meu filho. E, cara, eu vejo a alegria que eles têm em cima da bike, isso me contagia demais e me leva, cara, 60. Pô, tu tem idade pra ser meu pai. Tenho. Tenho 25. Então, isso, cara, essa alegria que eles transmitem pra gente, cara, que me faz levantar, cara, todo dia e pedalar e treinar. Eu, mesmo ainda não competindo mais, eu saio pra treinar, não saio pra pedalar. Não, isso tá na minha mente. Mas tá no teu sangue já, então, né, eu cara? sei. Já é do teu DNA. Então essa alegria pra mim foi só pra fechar o assunto e... Então agora eu que vou fechar o assunto, que vocês estão falando de pedal aí. Você viu o story do Wolf hoje? Não. Pô, ele tava pedalando com a Avancini e deu um print, não print, né? Deu uma filmada ali no GPS dele, já tava com mais de 200 km de pedal. Mas agora a vida da Avancini agora é essa, na road, né, cara? Na road tem que passar disso, né? Não, com certeza, cara.